Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos com mais um episódio do Acessos Podcast, um papo descontraído acerca da inclusão, da acessibilidade e da diversidade. Hoje conosco temos a alegria de receber a grande pensadora da educação inclusiva no Brasil e no mundo, a professora Maria Tereza Mantuan. Professora Tereza, muito obrigado por sua presença e fique aqui muito à vontade no nosso podcast para falarmos sobre educação inclusiva e tantas outras coisas mais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Então, professora, como é que a senhora tem estado nesse período de pandemia? Como é que tem estado assim a sua vida, o seu trabalho? A senhora é uma pessoa bastante dinâmica, viaja, faz palestra aí por Portugal, América Latina. Como é que a senhora tem convivido com essa coisa chamada Covid-19, a pandemia? Olha, eu só não estou saindo muito de casa. Sim. Mas a atividade é a mesma, né? Online, dando aula, fazendo palestra, estudando com os meus alunos que estão fazendo suas pesquisas, né, para doutorado, mestrado, escrevendo bastante. A gente está escrevendo um livro agora, cada vez mais pensando nos professores. A gente tem aproveitado bastante o tempo com muita coisa ligada ao trabalho, mas também com muita coisa ligada ao lazer, né? Eu gosto muito dos meus livros, de rever coisas que eu li há um tempo. Eu gosto de pintar mandalas. Olha que coisa boa. Eu faço isso, eu tenho mais de 1000 mandalas que eu pinto. Sim. Então, eu gosto de fazer trabalhos manuais também, mas tipo assim, colar coisas, fazer tipos de atividades que me tiram desse mundo de pensar muito sobre educação e que me fazem caminhar por outras áreas, né? Isso é bom, né? Que é para também, assim, dar uma mudada nas ideias, uma arejada, a palavra é essa, uma arejada nas ideias, né? Isso é muito bom. E como é que foi para a senhora essa coisa, assim, desse novo normal, em que nós tivemos que aprender a trabalhar remotamente, utilizar equipamentos de tecnologia? A senhora teve dificuldade? Não, porque eu já nos anos 90, né, eu fazia parte do núcleo, de um núcleo da Unicamp, de informática aplicada à educação, e eu sempre tive muito contato com informática, com a computação. Eu trabalho com uma professora do Instituto de Computação da Unicamp, e a gente tem várias pesquisas que fizemos e que me colocam sempre em contato com a tecnologia, né? Eu sempre gostei da tecnologia e eu não tenho problemas, ao contrário, eu acho que facilita muito a vida. Olha que maravilha, eu posso ter alunos nesse semestre do Brasil todo. Eu tenho já alunos do Pará, de Roraima, da Bahia, de São Paulo. Então, veja, se a gente não tivesse essas novas facilidades oferecidas, né, por toda essa comunicação online, muitos alunos não poderiam estar dividindo conosco o que sabem, o que querem conhecer. Então, eu sempre fui muito afeita às novidades, sabe? E tudo que surge de novo, eu gosto de conhecer, gosto de mexer, gosto de... Eu nunca fui avessa ao novo. Então, já no final
dos anos 90, a gente já estava trabalhando firme com essa parte de informática aplicada à educação, né? Bom demais. Eu não falei aqui no começo, mas é importante dizer aos nossos ouvintes que a professora Maria Tereza Mantuan, ela é graduada em pedagogia, mestra e doutora em educação, tudo pela Unicamp, né? Tudo lá pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual Unicamp, que fica em Campinas, São Isso. Paulo. Professora, a senhora nasceu aí em Campinas ou a senhora é de uma cidade aí próxima? Nos conte. É uma cidade próxima. Eu sou de São Paulo, capital. Nasci em São Paulo, certo. capital. Uhum. Eu vim para Campinas em 88, quando eu fui para a universidade, né? Fiz o concurso e fui para a Universidade de Campinas, para a Faculdade de Educação como professora. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa que viajei bastante. Eu tinha 2 polos. O polo da minha casa em São Paulo e o polo da casa dos meus pais também. E aí, quando eu vim para Campinas, todos vieram para cá. Olha que coisa boa. Juntou todo mundo aí. Juntou todo mundo. Agora estou eu aqui. E me conte um pouquinho, como é que foi sua infância em São Paulo? Como é que foram suas experiências estudantis? Eu imagino ali que pelos os anos 60, final da década de 70, início dos anos 70. Como é que foi? Não foi isso, não. Eu nasci em 1943. Ah, tá. Uhum. E em 48 eu já estava na escola, com 5 anos, no jardim de infância da Escola Caetano de Campos, do Instituto de Educação Caetano de Campos, que foi a minha escola em São Paulo, na Praça da República. Certo. Eu gostava muito de escola, mas para encontrar meus amigos, para, enfim, fazer uma vida assim diferente da vida da família, né? Uhum. Em casa, eu estava sempre com meus avós, meus pais, claro, mas eu ficava muito com meus avós. Minha avó, que era uma mulher extremamente inteligente e muito culta, né? E que tinha um trabalho significativo na área da saúde, né? Ela trabalhava na profilaxia da lepra. Ela tinha um trabalho público já naquela época. Uhum. E ela era uma mulher notável para a época dela. Sim. E ela infundiu muita coisa assim, no espírito da gente, relacionada a estudo e relacionada também a criação, né? A gente nunca se conformar com o que a gente já sabia, porque isso já era passado. A gente ia se procurar conhecer mais, entender mais, para poder viver melhor e fazer a vida ser melhor para todo mundo. Isso foram lições que eu aprendi na minha casa, com os meus avós, principalmente com a minha avó, né? Entendi. E a senhora passava assim a semana com ela, morava ali pertinho? Eu morava perto e ficava o tempo todo com a minha avó. Meu tio era político. Era político? Até prefeito de São Paulo. Ah, era? Como é que ele chamava? Milton Improta. Sim, prefeito de São Paulo. E o meu tio, ele me levava para toda parte, sabe? Quando tinha inaugurações, eu ia. Olha, conhecia os políticos, que eram diferentes naquela época, né? Sim. E a casa da minha avó também tinha esse lado de ter muita gente que o meu tio trazia para casa. Entendi. Então, eu ficava conhecendo muita gente e me interessava por os assuntos deles e perguntava muita coisa. Eles iam almoçar lá em casa e o meu tio sempre me promovia muito, sabe? Assim, de
e deixar almoçar com eles. Olha, de fazer perguntas. Sim. E também, no final, eu vinha com o meu carteirão e dizia: quem vai colaborar com o meu carteirão para as obras sociais lá de Campos do Jordão? Então, eu tinha um carteirão e eu mandava, porque eu era campeã de vender selo da tuberculose, sabe? Sim. Em favor da tuberculose de Campos do Jordão. Agora, aí eu também... Já dava sua contribuição social. Tinha essa contribuição social que eu gostava, porque eu ganhava prêmio da dona Leonor Mendes de Barros. Sim. Que era mulher do governador. Agora, eu fazia também, naquela época, muita coisa interessante. Eu fazia escola de bailado no Teatro Municipal, Sim. Mas não para ser bailarina, porque eu tive um problema quando eu nasci de cerebelo. Sim. E todo o equilíbrio eu adquiri na barra, como fazendo exercícios na escola de bailado do Teatro Municipal. Então era mais como uma reabilitação. Uma reabilitação. Exato. Mais ainda é o que eu fazia na Sociedade Hípica, que era o manejo, né? Eu aprendi a fazer exercício de equilíbrio no cavalo desde cedo. Eu tinha 6 anos, 5,5 para 6 anos, quando eu comecei a fazer exercícios na Hípica de Santo Amaro, né? Depois eu virei uma esportista, mas comecei com esses exercícios para reabilitação. Claro que nós estamos falando de um outro tempo, né? De uma época em que as coisas assim ainda estavam muito por serem desenvolvidas, mas aí eu pergunto assim, todas essas atividades que a senhora fazia, no balé, no hipismo, né? Nas atividades que a senhora fazia na escola, eu lhe pergunto, a senhora chegou a conviver com alguma criança com deficiência nessas atividades? Não, eu comecei a conviver com pessoas com deficiência visual no tempo em que a professora Dorina Novil, ela instituiu lá na Caetano de Campos a fundação. Grupo, que depois virou a Fundação Dorina Novil. Sim. Então, eu conheci moças que eram cegas e que iam a Caetano de Campos e estavam lá com a dona Dorina fazendo estudos, enfim, estavam preparando, eu acho que todo esse trabalho maravilhoso que ela fez. E a dona Dorina era uma pessoa encantadora, e ela era moça naquela época, e eu era criança, eu ia à biblioteca, e o escritório, digamos, da dona Dorina ficava perto da biblioteca. E eu sempre brincava com ela, porque eu vivia mais no corredor do que na sala de aula, né? Entendi. Então, mas a senhora já era adulta nessa época, não era criança? Não, não, era moça. Sim. Estava no fim do ginásio, assim, né? Sim, entendi. Mas eu gostava muito desse trabalho dela, porque ele era muito admirado pela minha avó e pela minha mãe. Tanto que eu conheci, naquela época, a dona Dorina como uma pessoa que a minha avó dizia que era uma precursora, uma pessoa muito inteligente. E eu gostava eu passava lá e brincava com ela e tudo, porque eu sempre fui uma péssima aluna, né? Mas, mesmo? Nossa Senhora, mas que gostava da escola. Sim. Mas eu tinha as minhas ideias, respondia do jeito que eu queria, e dava muito trabalho para minha família na escola, muito. Mesmo? Muito. Professora, esse modelo de educação que nós temos hoje,
que me parece um modelo um pouco engessado. A gente tem que ir para a escola, aprender um currículo que está ali estabelecido, tem que aprender matemática sem gostar de matemática, ou tem que aprender português sem gostar de escrever. Eu lhe pergunto, a senhora vê esse modelo como um modelo ultrapassado ou é isso mesmo? Nós é que temos que nos aprimorar a ele. Eu acho que a escola, né, sempre foi um lugar de doutrinação, né? Sempre teve um sujeito que ela quis construir e para o qual ela nunca envida esforços, ela faz a coisa acontecer segundo um modelo que ela define a cada tempo. A educação, ela é um modo de educação escolar, né? De constituição do sujeito que precisaria ser revisado, e nós estamos tendo cada vez mais, né, uma educação que reforçada por todos esse modelo neoliberal, essa visão mercantilista da aprendizagem. A escola ela é provedora, né, daquilo que a sociedade quer que as novas gerações consumam, né, para que esse modelo seja utilizado com fins muito mercantis, muito... Enfim, o neoliberalismo tem feito da escola um lugar pouco promissor para o desenvolvimento humano, né? E então assim, esse modelo da escola que nós temos hoje, mas assim, desde sempre, a escola sempre impôs um padrão, um currículo que temos que seguir. Seria então, por conta desse currículo existente, que aquela aluna Tereza, Maria Tereza, lá atrás, já não sentia assim tanta atração de ficar na sala de aula e ficava pelos corredores e dava trabalho nessa aprendizagem? Seria porque você é uma pessoa que estava ali já pensando em outras possibilidades? Seria isso? Bom, a minha educação sempre me mostrou, não é? O que está à frente, né? E mais, viver aquele momento. Sim. Aquilo que nos resta sempre. Porque o passado já foi, o futuro está para vir, né? E agora, eu acho que a escola, para mim, nunca foi problema com relação a currículo, porque o conhecimento, né, eu sempre tive, e eu acho que as crianças hoje têm muito mais do que eu tinha, porque no meu tempo a gente não tinha os mesmos recursos que as crianças têm para conhecer o mundo, né, que elas têm hoje. No meu tempo, esse conhecimento do mundo era bem mais limitado, né? Mas, assim mesmo, eu acho que o currículo, como um conjunto de conhecimentos que não é definido por um determinado grupo e muito menos restrito a competências e habilidades, como é a nossa base curricular, o currículo está aí. O currículo é tudo que a gente precisa conhecer ou quer conhecer para viver, não é? E o currículo ele vai se tornando cada vez mais aprofundado conforme o tempo vai passando e você vai conhecendo melhor as disciplinas e os conteúdos. Agora, o problema é como esse currículo ele é desenvolvido, como essas ideias são levadas, não é, para os alunos, esses conhecimentos são levados para os alunos, e
essa é a grande questão. A questão não são os conteúdos, não são as disciplinas, mas o que se quer que os alunos aprendam sequencialmente, gradualmente, nas etapas e nos níveis escolares, né? Sim. Do que acontece no mundo, do que existe no mundo. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre me revoltei com isso. Por exemplo, na escola, né? Eu sabia fazer um monte de coisas, inclusive o que mais eu gostava de fazer era mexer com uma máquina, não sei se você se lembra, de somar, que tinha uma alavanca assim, que a gente puxava, a gente digitava os números, puxava uma alavanca e saía o número num rolo de papel que ia, como é que se diz? Digitando o que a gente estava somando. Aquilo, para mim, era uma coisa maravilhosa, fazer usar aquela máquina. Aquela, né? Calculadora manivela. Era manivela. Né? E na escola, a gente tinha que saber a tabuada decor. Então, uma vez eu falei para a professora, mas por que saber decor a tabuada se eu já entendi o que ela é, né? Uhum. Então, eu não sabia tabuada e tinha nota baixa com a tabuada e tinha que escrever não sei quantas tabuadas. Eu não escrevia nem morta. E a minha mãe, minha família também me davam toda a corda nisso. Você não precisa, você já sabe. Sei. Então, mas aí vinham as reclamações, vinham... e outras coisas, certas disciplinas, como, por exemplo, língua portuguesa, né? Em que a gente ficava muito mais na gramática do que na expansão das ideias. Uhum. E a professora esquecia que para a gente querer escrever, e que a gente querer dividir uma escrita, etc., fatalmente a gente quer escrever cada vez melhor. E aí a gente vai procurar, segundo as necessidades, essas maneiras, né, de se expressar melhor, seja por escrito, seja pela fala, as ideias que a gente tem. A escola desconhece muito isso. A escola, ela mecaniza o conhecimento, ela faz os conteúdos terem valor em si e não serem meios para que a gente possa, não é, viver melhor. A pesquisa é tudo na escola, né? A criancinha já pesquisa quando ela é criança, ela é bem pequena, ela quer saber como é que é o mundo. Ela é curiosa, ela quer descobrir. É curiosa, o pesquisador é isso. Ele tem hipótese, a criança também tem. Isso. Agora, ela quer comprovar, ela põe o dedo na tomada para comprovar o que ela pensa naqueles buracos, né? Sim. Agora, tudo isso é negado pela escola. Então, eu não sou contra o currículo, eu sou contra como o currículo se apresenta como instrumento para o conhecimento na escola. Então, a senhora, na sua época lá de que morava com seus pais, que ia à escola, já era uma pessoa assim que não se enquadrava no padrão da escola. Aí eu lhe pergunto, em que momento é que a senhora se depara com o desafio educacional das pessoas com deficiência e a senhora começa a se dedicar a isso? Porque, pelo que eu li a seu respeito, isso começa também muito cedo na sua vida. Sim. Bom, eu sempre gostei de conhecer as coisas e eu comecei, quando os meus pais moravam numa cidade de interior, eu comecei a me interessar pelo filho de um amigo do meu pai, que era um menininho que tinha muita dificuldade para falar, tinha muita dificuldade para se movimentar e que estava numa escola da APAE. E eu comecei a conhecer as dificuldades dele e comecei a me interessar pelo que acontecia na APAE, sabe? E quando eu comecei a entender o que existia lá dentro e o potencial desse menino, eu já estava muito envolvida com a instituição, sabe? Sim.
Mas eu fui conhecendo a instituição e fui percebendo que a instituição, na verdade, ela capturava, sabe, essas pessoas, ao invés de fazer delas pessoas que são livres para estudar, para entender o mundo, para viver. E elas sujeitavam essas pessoas a um jeito de viver, a um nível de vida, de trabalho, que era imposto, que era alguma coisa pensada de fora e que não atendia necessariamente às pessoas que frequentavam a instituição, mesmo porque nem perguntavam essas pessoas o que elas entendiam, o que elas queriam entender, o que elas queriam ser. E eu, então, me interessei por estudar a questão da deficiência e me inscrevi numa bolsa de estudos para fazer uma especialização na França. E naquela época, que era 1975, final de 74, eu consegui um lugar para estudar lá, que era em Beaumont-sur-Oise, que tinha uma escola de formação de professores para pessoas com deficiência, que eram chamadas pessoas inadaptadas, e que fazia parte da Universidade de Paris. Sim. E eu morei lá. E como a minha bolsa era muito pequena, eu trabalhei lá, numa escola Freinet. Então, eu trabalhava, estudava, e eu tive um professor espetacular naquela época, que foi aquele que me ajudou a fazer o trabalho de conclusão de curso, que é famoso, chama-se Georges Snyders. Sim. E o professor Snyders me fez fazer uma pesquisa pela França toda, quase, porque eu viajei norte, sul, leste e oeste, questionando professores e pais sobre a noção de inadaptação. O que é para você essa noção de inadaptação pela qual essas pessoas são conhecidas? Fiz esse estudo e cheguei à conclusão, que já era uma conclusão do professor Snyders, mas não comprovada, de que não existe inadaptação. Só existe inadaptação quando existe um modelo. Quando você estabelece um modelo, você pode dizer se um comportamento é inadaptado ou adaptado. E que era o estabelecimento do modelo que fazia das pessoas, no caso, as pessoas com deficiência, seja intelectual, física, sensorial, o que for, pessoas que tinham uma identidade fixada naquele modelo. E que isso, de fato, não era conveniente para essas pessoas, porque elas ficavam marcadas por um atributo que não as definia. Elas sempre eram muito mais do que o atributo que as identificava. Eu voltei da França realmente bastante mexida com tudo isso, e é claro que a primeira coisa que eu fiz foi querer estudar mais. Então, mudou o seu modo de pensar, abriu a sua mente, as suas ideias sobre a educação, o modelo educacional das pessoas com deficiência. Isso. E também sobre a pessoa com deficiência. Sim. Então, quando elas não eram pessoas inadaptadas, eram inadaptadas porque existia uma pessoa que era adaptada. E quem é essa pessoa que é adaptada? Né? A questão era essa para mim. Aí, sabe, a coisa foi... Eu, na Unicamp, eu comecei a minha pesquisa de mestrado e trabalhei 2 anos com alunos da APAE, deficientes intelectuais,
mas a partir de uma solicitação do meio escolar, ou seja, de um jeito de trabalhar, de solicitar esses meninos a desenvolver conhecimento escolar, que era diferente daquele que acontecia nas salas de aula especiais da APAE. E esses meninos, depois de 2 anos, tiveram um desenvolvimento fantástico, a tal ponto que eles não precisavam mais ficar dentro da escola da APAE, eles poderiam ir para uma escola comum. E eu tinha muito interesse nisso, o que não era interesse da APAE, é claro. Sim. E aí eu comecei a me envolver exatamente a partir de 1987, quando eu escrevi o meu livro Compreendendo a Deficiência Intelectual, Novos Caminhos Educacionais, porque eu trabalhei com esses meninos por outros caminhos, né? A partir de 87 eu comecei a querer conhecer os caminhos diferentes que existiam no mundo para a educação de pessoas com deficiência. Eu fui para a Itália, depois eu fui para o Canadá, eu fui para o Canadá várias vezes, conheci outros países, a França, novamente voltei. E o que eu notei, não é? Que a gente precisaria estudar mais a respeito da inteligência da pessoa com deficiência intelectual, para que esse estigma, né, mais do que estigma, essa ideia fixada nos níveis e nas competências, né, intelectuais, ser pessoas que eram educáveis, treináveis, conforme o grau de coeficiência ou coeficiente intelectual, isso era uma coisa que me perturbava enormemente. Então, eu comecei a fazer a minha tese de doutorado na Unicamp e fiz uma tese em cima desses meninos, estudando nas escolas comuns e desenvolvendo a sua inteligência. Maravilha. Professora, nós vamos dar um pequeno intervalo para tomar uma aguinha e a gente volta em 2 minutinhos. A senhora pode esperar um pouquinho? Claro, com prazer. 2 minutinhos. É o tempinho de ali tomar uma aguinha e a gente já volta em 2 minutinhos, tá bom? Pois não. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Já estamos de volta com a professora, mestra, doutora Maria Tereza Mantuan. Professora, nos últimos tempos nós temos assistido assim meio que uma batalha, uma luta de ideias. Porque a educação boa é a educação inclusiva. Não, a educação inclusiva não é a melhor. A melhor é a educação especial. O que a senhora acha dessa discussão? Por que existir essa dicotomia entre esses modelos educacionais que se trava aqui no Brasil? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, a história da educação especial no Brasil é muito antiga, né? Remonta ao Império, né? Sim. E, assim como no Brasil existe estruturalmente uma visão
da pessoa com deficiência que carrega muito preconceito, muita exclusão, né? Isso não é fácil de uma hora para outra cair, mas o que é importante dizer é que, do ponto de vista legal, não é? O entendimento de que a educação deve ser única, ou seja, a educação comum e para todos, e a obrigatoriedade de todos, não é? Frequentarem as mesmas escolas, as escolas comuns do ensino regular, né? Esse entendimento ele trouxe um desequilíbrio muito grande, né? Porque tudo estava planejado para que aquelas crianças que correspondem ao modelo, as adaptadas, né? Sim. Elas estariam na escola regular e comum. E as outras, as diferentes, as inadaptadas, teriam garantido o seu ensino em escolas especiais. Bom, estava tudo assim muito bem, até que em 96, depois da Constituição Cidadã de 88, com a LDB, a educação especial deixa de ser substitutiva da educação comum para pessoas com deficiência e passa a ser uma modalidade de ensino. E como modalidade de ensino, ela é complementar, ela não é substitutiva. Mas isso, para ser entendido, não é entendido até hoje. Por que não é entendido? Porque prevalece a ideia de que a diferença de alguns ela implica na diferença da escola, na diferença de vida, na diferença do emprego, na diferença da roupa, na diferença dos amigos, na diferença de tudo. Só que a gente avança, não é? Sim. O mundo não para, as coisas não param. E, infelizmente, algumas pessoas param porque têm vantagens em ficarem paradas. O nosso sistema educacional, a despeito da Lei de Diretrizes e Bases, ser genuinamente inclusiva, né? Ela não serve à visão mercantilista de uma educação neoliberal, como não serve também àqueles que são donos de instituições, donos, entre aspas, políticos, que vivem das instituições especializadas e desse conjunto de pessoas, pais, etc., né, que garantem a eles um lugar na política, um lugar na sociedade, sendo considerados filantropos. E, veja bem, demolir tudo isso é alguma coisa que não é fácil. É um sistema, né? É um sistema construído há décadas e décadas. Décadas e décadas, e mais do que isso ainda. Construído em função de uma ideia que já evoluiu e que as pessoas chegam até a compreender, mas Sim. que não querem adotar porque perdem muitos benefícios, inclusive as instituições especializadas. Porque elas foram ganhando durante todo o tempo, né, do governo a terceirização da educação de determinados alunos que elas definiam como pessoas com deficiência, pessoas com dificuldades, pessoas com isso. E hoje, pela inclusão, elas teriam de perder. Elas lutam até hoje. Lutam até hoje
elas fazem muito escamoteio. É ridículo a gente ver, por exemplo, determinados políticos. O senhor vê 400 deputados votando em favor de escola especial para surdo. A paz, querendo que as escolas especiais sejam consideradas escolas comuns. Será que eles não sabem que isso é impossível? Porque uma escola comum não é uma escola especializada em algumas pessoas. É uma escola para todos, que tem uma população que não é constituída de pessoas consideradas pessoas com deficiência exclusivamente, mas as pessoas que compõem aquele território. Então, as pessoas não sabem? Sabem. Mas enquanto puderem escamotear, enquanto puderem resistir, resistirão. Os cursos de formação de professores, eles também são influenciados por tudo isso, por uma visão de pedagogia, de professor, que está muito relacionada a essa ideia neoliberal de escola, né? Essa escola que não é uma escola que trabalha para a constituição do sujeito tal qual ele é, mas de um sujeito imaginado, de um sujeito deliberado, né? Que é necessário para realizar aquele tipo de sociedade que eles almejam. Enfim, agora, também muitos pais, influenciados por tudo isso, né, eles têm grande dificuldade de entender o que significa para o próprio filho estar numa escola junto com todos. E os pais de todos os alunos têm que entender, todos os alunos têm que entender, que é a diferença de cada um de nós, a nossa singularidade, que torna o ambiente escolar um ambiente rico em possibilidades. Professora, a senhora acredita que a escola regular, a escola inclusiva, digamos assim, ela teria condições de atender todas as pessoas com deficiência, inclusive aquelas que têm deficiências mais severas, mais graves, que não se locomovem, que não falam? É a menor dúvida. Sim. Essas pessoas fazem parte do mundo. Sim. A escola é uma parte desse mundo. Nós não temos o direito de diferenciar pela deficiência. Isso é segregação. Sim, sim. Nós também não temos o direito de dizer o que uma pessoa tem que ser para ela ter benesses que são de todos, como é a formação, a escola, a convivência com o outro. Nós não temos esse direito de dizer quem pode e quem não pode, quem entra e quem sai. Mas tudo isso é muito comercializado. Sim. Na educação. Mas as pessoas com deficiência, elas sempre foram pessoas que valeram muito para aqueles que querem ganhar com a educação. Sei. Ô, professor, agora, os desafios da pessoa com deficiência na educação regular também se dá por aquele modelo, aquele padrão existente na escola, no currículo que nós falávamos lá atrás, que a senhora, inclusive, falou da dificuldade que tinha de se adaptar, a ter que memorizar matemática quando a senhora já sabia. Então, se esse modelo ele já é excludente para as pessoas que aparentemente não têm nenhuma deficiência, para as pessoas que têm deficiência, muito mais excludente. A senhora concorda comigo? Eu concordo, porque eu acho que o problema da educação para todos, em qualquer parte do mundo, é a escola ser para alguns. E ela não precisa ser para alguns. Ela é feita a propósito para alguns. Esse é o grande problema. Agora, quando a gente, como eu e tantas outras pessoas, como você, quando a gente trabalha no sentido de oferecer à escola,
a todos, a gente não está fazendo nenhuma coisa demais. A gente está fazendo o que deve ser feito, e, para isso, a gente tem que rever como a gente tem feito até agora a educação escolar. Não adaptar a educação a esses meninos e meninas e jovens. Ao contrário, como nós estamos perdendo tanto com as novas gerações, a partir desses modelos de formação antiquados que nós vivemos hoje. Então, não é mudar a escola para atender as pessoas com deficiência, é mudar a escola para dar a todos oportunidades de utilizarem a sua capacidade para aprenderem, para conhecerem, para viverem e criarem um mundo melhor. Certo. Veja bem, isso é tão claro, né? Como que os professores querem aprender para como ensinar, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down? Sim. Mas o que ela tem de diferente? Não é? Ela é diferente em si mesma. Eu vou contar uma história para você. Sim, conte. De uma pesquisa minha. Tinha uma professora de atendimento educacional especializado que era minha aluna. E ela recebeu uma professora de matemática. Sim. Por isso que eu me lembrei. Dizendo assim, olha, fulana, eu quero saber como é que eu ensino conta de multiplicar, dividir para esse menino aqui. Ela disse, mas eu não sei, esse menino aqui aprendeu a usar o ábaco aqui comigo e ele usa melhor do que qualquer um. Eu até estou trabalhando com ele e outros meninos cegos da escola para ele ensinar, porque ele ensina melhor do que eu ensino o uso do ábaco. Aí o que tem que ver o ábaco? Como que tem que ver o ábaco? Se ele só sabe usar o ábaco, ele vai saber fazer a conta. Aí ela disse, não é comigo que a senhora tem que ver como é que a senhora deve ensinar esse menino, a senhora tem que ver com a sua orientadora, a sua coordenadora pedagógica, como é que a senhora ensina operações para todas as crianças. Exatamente. Professora, eu no curso de jornalismo, um certo dia um professor me abordou e falou assim, Antônio, como é que eu dialogo com você na sala de aula? Eu disse exatamente como o senhor está fazendo agora, falando comigo. É demais, não é? Ele disse assim, não, mas como é que eu faço para te ensinar? Eu digo, o senhor me ensina da mesma forma que o senhor ensina a todas as pessoas. O senhor me trata como pessoa e aí o resto a gente vai se aprimorando. Agora, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta, nós já estamos caminhando aqui para o final do podcast. A senhora falou que a partir de 1996 é que começa a haver essa questão da educação especial como uma modalidade de ensino. É quando, na verdade, começa a haver aí uma virada. Eu lhe pergunto, de 1996 para cá, a senhora considera ter havido avanços no sistema e na educação para as pessoas com deficiência? Um avanço enorme, porque sem 96, sem a política de 2008 da educação especial como modalidade, na perspectiva de uma educação escolar inclusiva, nós não estaríamos discutindo isso aqui com você agora. As escolas não teriam que estar se virando, porque elas não podem deixar de atender qualquer aluno que venha fazer matrícula nas suas salas de aula. Não estaria acontecendo tanta formação como a gente está fazendo. Professora, o Brasil se notabilizou nos últimos 20 anos por uma farta legislação. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada em 2009, e no governo da presidenta Dilma Rousseff, a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. A senhora acredita que essas legislações
reforçaram a oportunidade das pessoas com deficiência irem à educação regular, à educação inclusiva? Não, elas nos ajudam a judicializar toda incursão dessas pessoas que defendem a educação especial na educação brasileira. Então, tudo que juridicamente foi definido, ele nos dá força para manter a educação inclusiva, senão a gente não teria mantido. E é tudo na base da judicialização. É uma canseira do Lepédia, do meu laboratório, o tempo todo está oferecendo todo tipo de material e judicializando também a educação inclusiva. Professora, por que a senhora, o que a senhora pensa? O seguinte, as pessoas surdas são muito mais engajadas na defesa da educação especial. Por que eles agem dessa forma? O que a gente não vê nas outras áreas da deficiência. Porque os surdos... É uma coisa incompreensível, mas eu acho que tem a ver com os próprios intelectuais, os próprios linguistas, que colocam a questão da surdez como uma cultura, né? Uma língua, uma cultura, e não um atributo, uma deficiência, ou algo que tem a ver com um atributo físico. No entanto, esse atributo, assim como você consegue hoje, até com a alta tecnologia, fazer uma pessoa tetraplégica andar, você, com muito menos, faz uma pessoa surda ouvir com o implante coclear. Mas essas pessoas com implante coclear, elas são o quê? Perseguidas pelas pessoas surdas, que são aquelas que querem uma escola como a escola indígena, como a escola quilombola, porque acreditam que há uma cultura surda e baseada, inclusive, na questão da língua. Né? Certo. Agora, a cultura quilombola e a escola específica quilombola, ela tem razão de ser quando ela existe num território quilombola. Os surdos não têm um território. A cultura indígena, ela também tem escolas indígenas dentro do território indígena. Senão, não. Ela tem disciplinas numa escola comum. Sim. Os surdos, eles exigiram, sem território, que eles tivessem uma escola especial surda. Eles usam Eu acho que para 400 deputados votarem a favor, eles foram convencidos porque todos eles, na minha visão, né, têm ganhos de se filiarem a determinadas comunidades. Entendi. Comunidade negra, surda, LGBT, religiosa. E isso, sabe, toda vez que a gente fala nisso, a gente fala em diversidade. Diversidade não tem a ver com inclusão. Porque a inclusão, ela não tem a ver com diferenças extrínsecas. Diferenças que são moduladas, que são, como se diz, niveladas, graduadas, empíricas. A diferença de que a inclusão diz respeito é a diferença em si, que é constituinte do ser. O ser como um ser singular, dentro de 20 pessoas cegas. Cada uma é uma. Sim. Cada uma é uma na sua diferença. Na sua singularidade. Nas suas características, nas suas singularidades. Claro. Professora, depois de mais de 40 anos estudando, pesquisando, contribuindo sobre o tema da inclusão escolar, qual foi o momento de maior alegria nessa sua carreira brilhante?
Eu não posso dizer porque eu fico feliz a todo momento que os meus alunos defendem teses. Cada defesa é uma alegria. Cada defesa. E mais, quando eu vejo um menino que o pai diz assim, ele está indo otimamente bem na escola, as coisas vão... Sabe, eu não tenho grandes momentos assim. Por isso que eu acho que eu não fico velha. Porque eu acho que todo momento é um momento que a gente pode tirar partido dele para ser melhor e mais feliz. É ou não é verdade? Por exemplo, aqui eu estou com você. Quanta coisa boa está acontecendo nesse momento. Olha aí que coisa boa. E para encerrar a nossa entrevista, que é só 1 hora, né? Uma conversa rápida. A gente poderia passar aqui a tarde toda conversando, o dia inteiro conversando sobre diversos assuntos, mas a senhora pode voltar aqui no podcast outro dia para a gente aprofundar mais a conversa. Eu queria dizer o seguinte, qual o recado que a senhora deixa aí para as pessoas que estão aí na luta pela inclusão, para estar onde estão todas as pessoas, para serem vistas, até por conta quem não é visto não é lembrado, então precisamos estar em todos os espaços. Qual é a mensagem que a senhora deixa agora no final, assim, para essas pessoas que muitas vezes sofrem tanto nesses espaços inclusivos, porque esses espaços muitas vezes não os acolhem como deveria acolher? Olha, que não esmoreçam, mas que, por outro lado, não deixem de estar nesses espaços, porque se esses espaços estão trazendo desconforto, eles precisam que a gente tenha força suficiente para fazê-los se transformarem e transformarem num ambiente que é aberto para todos, que é de todos, e que não pode, de forma nenhuma, tratar alguns à parte, de forma excludente. Eu acho que nós não podemos esmorecer, porque a escola é fundamental. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com a escola, mas quem trabalha em outras áreas, você, como um jornalista, você não pode esmorecer. De forma alguma. E aí, eu acho que a vida não é fazer para descansar. A vida é a lida diária que precisa, né, de pessoas que entendem isso para que ela não caia na rotina, para que ela não caia nesse ambiente de controle, subserviência dos mais fortes sobre os mais fracos, e para que as pessoas não se sintam, por causa de um ou outro detalhe, desprovidas das condições de luta. A luta é própria da sobrevivência, e todos têm que se unir nesse sentido. Maravilha. Maravilha. Professora, muito obrigado pela sua participação. Fiquei imensamente feliz de conhecê-la melhor, de lhe ouvir aqui nesse podcast. Nossos ouvintes certamente também ficaram felizes de ter esse contato com a senhora. E vamos fazer outro convite para que a senhora possa voltar aqui, para que a gente possa aprofundar muito mais todos esses temas. O podcast, o Acessos Podcast, volta na próxima semana com mais um convidado falando aqui para nós sobre inclusão, diversidade e acessibilidade. Grande abraço e até a próxima semana.